Bom dia! Hoje é dia 15 de julho de 2022. Vamos estar lendo aí o Provérbios 15 e as explicações. Versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando nós estamos na frente de uma pessoa irada, a resposta branda facilitará a reconciliação e a paz, ao passo que a palavra dura despertam ainda mais a ira e a hostilidade. Versículo 2: A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estultícia, ou então derrama tolices, estupidez. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não há quem fuja dos olhos do Senhor. Ele contempla tanto os bons quanto os maus. Uma língua saudável é a árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O tolo despreza a correção de seus pais, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Embora possa faltar riqueza, a riqueza terrena, na casa do justo, no sentido individual ou coletivo, né? Essa casa realmente contém contém tesouros espirituais que enriquecem e fortalecem grandemente a vida dos santos de Deus. Porque ali habitam pessoas temerosas a Deus. Pessoas que têm o temor de Deus, que ama a Deus, que busca fazer a vontade de Deus e não a dela. Então, no coração dessas pessoas, dentro dessa casa ou dentro dessa comunidade, há o amor de Deus, a plenitude do Espírito Santo habita ali. Por outro lado, a casa dos ímpios está cheia de perturbação e contenda, porque eles vivem segundo a carne. Versículo 7. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Jesus, ele se alegra, Deus se alegra, o Espírito Santo, quando estamos voltados para Ele, todas as madrugadas, orando, jejuando, glorificando. O nosso altar é o altar de Deus. Nós estamos ali buscando o nosso suprimento através do Espírito Santo. Então, esse sacrifício dos ímpios, somente aqueles que são retos e que buscam seguir o caminho de Deus são aceitáveis diante de Deus. O caminho, versículo 9. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Correção molesta há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. 11. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios.
O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Versículo 14. O coração do sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia, de estupidez, de tolice. Nesses dias, né, de alta tecnologia, mídia de comunicação e das diversões, nós devemos guardar cuidadosamente o nosso coração e a nossa mente. Somente uma pessoa tola se alimentará daquilo que ofende o Espírito Santo e profana a justiça de Deus. Então, às vezes você liga a televisão, em novela, né? Você vê tanta coisa ali que não agrada a Deus, então você está profanando os seus olhos, você está ouvindo coisas que não é coisas de Deus, então isso aí não agrada a Deus. O que são sábios encherão os seus pensamentos somente daquilo que é bom, puro e verdadeiro, como diz lá em Filipenses, capítulo 4, no versículo 8. Aleluia. Então devemos estar desligando televisão, né? Devemos estudar, ver coisas boas, estudar a palavra de Deus, ler a Bíblia. Buscar crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. No versículo 14, né, fala bem isso. O coração sábio buscará conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará da estultícia, de tolices. Versículo 15. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Versículo 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que grande tesouro, onde não há inquietação. Versículo 17. Melhor é a comida da hortaliça, onde há amor, do que o boi gordo, com ele o ódio. Então não adianta nada você ter a mesa farta, mas ali tem mentira, tem hipocrisia, tem calúnia, tem falsidade, tem coisas que não agradam a Deus, tem pecado, tem prostituição, tem corrupção, tem dano, tem dolo. Então é melhor você comer hortaliça, onde há amor, né, do que boi gordo e com ele ódio. Versículo 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. 19. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. Versículo 20. O filho sábio alegrará seu pai, mas o homem sensato desprezará sua mãe. Então eu falo aqui que o filho sábio alegrará o pai e alegrará a mãe, alegra os irmãos, alegra o vovô, alegra a vovó, né? Mas aquele insensato, ele despreza toda a família. 21. A astúcia e a alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Versículo 22. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Então, o livro de Provérbios frequentemente destaca a sensatez da procura dos conselhos dos sábios no tocante aos nossos planos e propósitos. E eu falo mais, né? Os nossos planos, primeiro nós devemos confiar nas mãos de Deus, os nossos projetos.
todos os dias devemos apresentá-los a Deus, primeiro a Deus. E depois, se você assim desejar, você fale seu projeto à sua esposa. E tem coisa que nem deve se falar. Projetos que vêm do coração de Deus, você deve confiar somente a Deus. E tem coisas que você não deve nem falar, tem que ficar em silêncio, aguardando a confirmação do Senhor. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. 24. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Aqui nós temos outro vislumbre que o Antigo Testamento enuncia como esperança futura. Então, literalmente, esse versículo traduz: o caminho da vida segue para o lugar que está em cima, para o sábio, a fim de evitar o inferno, que é o Seol, que está embaixo. Seol, às vezes traduzida por sepultura, e também pode significar o lugar de castigo dos perdidos, depois da morte. Fala-se também em Hades, né? Salmo 16, 10. Fala sobre o inferno, Hades. Assim, o justo, após a morte, irão ao lugar que está acima, quer dizer, ao céu. Livres, pois do Seol. Então, o Seol fala em sepultura e fala também em Hades, que é inferno. Aleluia. 25. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Glória a Deus. Versículo 26. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. Quer dizer, Deus se agrada, né? Das palavras daquela pessoa que é limpa de mente, limpa de coração, tem as mãos limpas. 27. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. Então aqui fala acerca da pessoa que é cobiçosa. Então Deus não se agrada de uma pessoa que é cobiçosa. 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas maus. 29. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Então, a oração do justo é guardada pelo Senhor e está no mandamento do Senhor. 29. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração do justo. Por que o Senhor escuta a oração do justo e não escuta a oração do ímpio? Porque o ímpio, apesar dele conhecer a palavra do Senhor, ele anda em desobediência. Então, aquele que anda em desobediência, ele não está agradando a Deus. Ele está longe de Deus. O coração dele está longe de Deus. E Deus não responde à oração dele. A luz dos olhos alegra o coração. A boa fama engorda os ossos. 31. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. Então, devemos estar com os nossos ouvidos voltados para a palavra de Deus. Você lê, é muito bom
essa prática de ler e depois ouvir várias vezes aquilo que você leu, porque ela vai ficar fixada no seu coração e na sua mente, e no momento certo você vai estar usando, né? Ouvindo, usando, né? Deus te repreende também, porque a oração é nós falando com Deus. E a gente lendo a Bíblia é Deus falando conosco, é a boca de Deus falando conosco. Então traz vida para nós. E nós nos tornamos sábios quando compreendemos, entendemos e buscamos praticar a palavra do Senhor. 32. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire o entendimento. 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Glória a Deus. Então, quando ouvimos a Deus, temos o temor de Deus, buscamos a Ele, então estamos ouvindo as suas instruções, estamos agindo com sabedoria, com resiliência, andando na presença dEle. Então, nós estamos diante a honra, e aí estamos perante a humildade e agindo em humildade. Porque não nós vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Bom dia a todos. Leiam a Bíblia, meus filhos, meus netos, meus amigos. Leiam a Bíblia, meus irmãos em Cristo. Fiquem na frente da Bíblia, estudando dioturnamente. Saia da frente da televisão. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Querendo Deus, voltarei amanhã com o capítulo 16 de Provérbios.